O Brasil registra 6.436.650 casos confirmados e 174.515 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas são 698 óbitos e 49.863 novos casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 5.698.353 pessoas já se recuperaram da doença aqui no Brasil. Realmente, vacina, como já dissemos outra vez, muitas vezes fez a grande diferença para a humanidade. De todos os progressos, desenvolvimentos, ideias da humanidade, a vacina figura entre as 5 coisas que mais impactaram na longevidade, na saúde, inclusive mais do que antibiótico. Porque a vacina é preventiva. E nós sabemos que $1 em prevenção vale por mais de $10 de custo para curar daquela doença. Então, faz todo sentido. Mas a vacina, você está introduzindo uma coisa diferente no corpo. Você está introduzindo uma substância estranha. Isso faz com que o corpo desenvolva uma imunidade. Então, o sistema imunológico do corpo é diferente de um antibiótico, diferente de um remédio de pressão, porque isso ali metaboliza e joga fora. A vacina não. A ação dela dura por muito tempo, talvez até para o resto da vida da pessoa. Então, precisamos ter muito mais cuidado no desenvolvimento de uma vacina do que de remédio. Então, como vocês veem aqui, é linha de tempo do desenvolvimento de medicamentos e vacinas. Só para lembrar, eu sou há mais de 35 anos, sou assessor, colaborador na Organização Mundial de Saúde na área de segurança de medicamentos. E nessa área, nós lidamos com segurança de medicamentos e segurança de vacinas. E também sou do corpo clínico do Uppsala Monitoring Center, na Suécia, também nesse tempo, que nós justamente estudamos e fornecemos as informações para a OMS fazer coisas. Então, o que acontece? Muito importante. Em qualquer medicamento, e sobretudo em vacinas, nós temos a fase primária chamada pré-clínica, que é a fase que você tem que fazer a aplicação em animais para saber se tem toxicidade, tem efeitos adversos, se vai provocar câncer, etc. No mínimo são 12 a 24 meses. Não dá para encurtar. Como vocês fazem no bolo? O bolo você tem que colocar massa, colocar água, colocar fermento, o bolo tem que subir. Não tem como encurtar A história isso. do bolo é muito interessante, uma analogia feita pelo Dr. Alessandro Loyola. Ele diz que você pode montar a melhor cozinha do mundo, com os melhores equipamentos, os melhores utensílios, os melhores ingredientes, pode botar uma equipe de 20 cozinheiros para fazer esse bolo. Na hora que ele vai para o forno, não tem jeito, meia hora, 40 minutos. Você não vai acelerar esse processo, né? Exatamente. Então, a minha fase aqui é a fase que você está misturando o bolo antes de colocar no forno, etc. Mas é exatamente isso. Tem que ter um tempo crítico. Não posso colocar uma pessoa no homem se antes eu não tenho a certeza da segurança dos animais. Então, a fase pré-clínica não tem como encurtar. Por mínimo, sabemos que o rato chega à adolescência em 14 dias. O homem chega na adolescência em 20 anos. Então, é só para ter uma ideia de tempo. Segundo, aí depois, enquanto você tiver isso, você pode até começar a recrutar, com os resultados depois de um certo tempo, recrutar voluntários para fazer a fase 1, tá certo? Que é 6 a 9 meses. Depois, a fase 2 pode ser juntado com isso, são 9 e 12 meses. E depois, a fase 3, o que nós estamos em várias vacinas, seria de 12 a 24 meses. Gente, esse vírus chegou aqui no Ocidente, né, porque a China já tinha, em janeiro, fevereiro. Os cientistas conseguiram achar o seu genoma para fim de março, abril, certo? Em maio já tinha vacina. Como é possível isso? A primeiros voluntários foi em junho, ou seja, houve um atropelo. Se você fizer a analogia do bolo, o bolo está ou não bem cozido ou queimado, porque você usou um fogo mais alto. Mas certamente não será aquele bolo gostoso. E assim, para a vacina, realmente o bolo tem que ser perfeito, porque nós vamos introduzir alguma coisa no corpo da pessoa e vai ficar lá por muito tempo, causando outras reações que nós temos que ter certeza que não vai fazer mal. Então, é aquela história, é o princípio da prudência e de segurança. Nós não podemos introduzir uma coisa nessa. Não sou contra a vacina, eu sou pediatra, sou 100% a favor de vacina, de todas as nós vacinas. somos. Desde que seja seguro, como falei no começo. Deixa a próxima, então. Então, o que aconteceu? Então, por causa do SARS-CoV, vocês vão ver aqui, então foi um certo atropelo. Então, os cientistas, não, é muito rápido, vamos começar a encurtar esse período. Então, aqui é até pior, né? Aquele é do FDA.
Esse é de cientistas, esses cientistas, sempre coloco a referência para não dizer que eu estou inventando doses, né? Tá certo? Olha aqui, posso encurtar de 5 a 10 anos ou 12 a 24 meses, vou encurtar para 6 a 9 meses. Só que numa fase, se eu tiver bons resultados, eu posso então já começar com a fase 1. Mas a fase 1, também, fase 2, 3, também são 6 a 9 meses. Junta um mínimo de 12 meses, um máximo de 18 meses nessa fase encurtada, tá certo? Para desenvolver vacina. E com isso, depois, então, na fase 4. Ok, antes de entrar na fase 4, eu tenho que ter pelo menos 2 a 3 ou 6 meses para os agentes regulatórios avaliar os dados obtidos aqui na frente. Então, quando eu falei, e aqui é um desabafo, eu fiz uma entrevista para a lei da NAGRE e falei assim, houve fase pré-clínica, certo? E, na realidade, o que eu quis dizer é que não houve a fase pré-clínica adequada. É a mesma coisa um carro. Um carro tem 4 rodas. Você coloca uma roda em um carro, ele vai andar? Não. Então, não houve uma fase pré-clínica adequada de segurança. Essa é a fase mais importante. Então, é isso que é muito importante. Nessa pressa de desenvolver a vacina. Ontem tive uma conversa, eu, inclusive, na comissão lá da Câmara dos Deputados, nós discutimos isso. Não existe uma vacina segura, eficaz, nessa altura dos acontecimentos, porque não passamos por todas as fases. Só a próxima. Quais as várias formas de vacina que nós temos hoje? Então, são 8 tipos diferentes. Então, a primeira é alterar o vírus. Nós já sabemos que isso é normal em todos, mas é aqui para o Covid. Então, ou nós podemos um vírus atenuado ou um vírus inativo, que é o Sinovac chinês. Outro é pegar pedaços do RNA do vírus, colocar capsulado e injetar. Outro é usar um outro vírus, que é o sistema do Oxford, certo? Você usa um outro vírus, ADN, né, adenovírus, colocar lá dentro um pedaço do RNA do vírus e injetar. E o último é pegar um pedaço do RNA do vírus, ou DNA do vírus, e injetar isso diretamente. São essas formas que tem. Próximo. Ok. Então, aqui não traduzi tudo, mas então nós temos 8 sistemas diferentes. Vírus inativo ou atenuado. O atenuado é o tipo do pólio, do sarampo, e esse aqui é do Sinovac. O fator viral é o do Oxford, replicante, quer dizer, ele multiplica para aumentar. Então, a quantidade de material viral é muito maior, certo? Você pode injetar o RNA, isso ainda não tem nenhum no mercado, não tem nenhum na fase clínica ainda. E essas aqui também não tem nenhum. Então, essas são as principais. A Johnson está usando um tipo desses aí. Ok, só para voltar atrás. Então, eles fizeram uma pesquisa para as empresas farmacêuticas. O que eles fizeram de pré-clínica? Tem uma indústria farmacêutica, não vou dar o nome, e usou um único macaco rezo para fazer a fase pré-clínica. Depois de 2 semanas que o rezo não morreu, estava tudo bem, então agora passou para a fase pré-clínica. Isso é possível? Ele confessou isso. Todas as outras empresas que fizeram fase pré-clínica, foi publicado, Paulo? Nada. Até agora não vimos nenhum trabalho científico sobre os resultados da fase pré-clínica em animais. Não está publicado. Então, como é segurança? E todos, é rito de publicar tudo isso. Bom, próximo. E, finalmente, então, como que funciona a vacina? Isso tanto faz. Injetar a vacina, que é uma parte do vírus, ou o próprio vírus, ou então a própria doença. É a mesma coisa, só que a intensidade é um pouco diferente. Então, nós temos agentes infecciosos, nós temos bactéria, ou vírus, fungos, etc. Então, ele usa 2 tipos de resposta humoral, de resposta. Uma resposta humoral, através de células B, que produzem anticorpos, dos plasmócitos, e aí tem os anticorpos, A, G e M, tá certo? Tem um E também, mas não entra nessa história. O A é muito importante, ninguém fala dela, mas de qualquer forma, essa é chamada resposta humoral. E a outra, mais importante, é a imunidade celular, em que, através de células T, que produzem células killer, que é as células matadores, e esses vão agir na célula infectada, e sabe o que ele faz? Ele mata a célula. Ele mata a célula infectada. Além de também matar o vírus também. Aqui também, etc. E usa também chamadas células helper. Então, essa é porque a doença tem a fase inflamatória. Isso é porque a vacina também dá reações adversas. Febre, dor, mal-estar, às vezes uma queda de imunidade. É por quê? Porque o próprio corpo reage dessa maneira. E, finalmente, a última.
E aí o que tem? Então, aqui no caso do vírus, o quê? Nós temos a entrada do vírus, chamado genoma viral, certo? Ele tem um tempo que fica e vai embora, então mais ou menos a partir do 8º dia ele cai muito e depois do 14º dia praticamente não tem vírus suficiente. Mas qual a resposta do corpo? A resposta do corpo é através de formação de anticorpos, IgM, que é o azul, e a formação de outros anticorpos, que é o IgG, e aí também entra também a resposta humoral e a resposta celular das células T. Por que eu mostrei essa célula? Porque tem uma dose. Vamos fazer vacina universal? É um absurdo. Não pode. Por quê? Muitas pessoas já tiveram vírus, já pegaram infectado. Isso são mais ou menos, segundo a OMS, 10% da população do mundo já está infectado. Essas pessoas não podem receber um novo vírus. Um fragmento do vírus. Corre sério risco porque você vai fazer com que esses anticorpos sobem muito, vai colocar o risco desse paciente, porque justamente vai aumentar a quantidade de células killer cells, células matadoras. Então é por causa disso, aliás, foi engraçado o dia, até o próprio Drauzio Varela me surpreendeu, certo? Então a pessoa que teve a doença, se você der mais uma injeção de vírus, você aumenta muito a resposta imunológica e vai agir contra a pessoa. E colocando em risco a vida e a saúde dessa pessoa. Eu indago se os membros do governo federal que vivem na capital do país não enxergam, não leem e não registram o fato de que temos mais de 500 brasileiros que morrem todos os dias no Brasil de Covid-19. É surpreendente esta indiferença, esse distanciamento, essa falta de compaixão com a vida dos brasileiros. Por que iniciar uma imunização em março, se podemos fazer isso já no mês de janeiro, como outros países já começam a fazer agora, em dezembro? Vamos perder mais 60 mil vidas? Vamos deixar que mais 60 mil brasileiros morram para daí iniciar a imunização? Quero reafirmar que em São Paulo, de forma responsável, seguindo a lei e observando rigorosamente a lei, nós, no próximo mês de janeiro, cumprindo o protocolo com a Anvisa e obedecendo aos princípios de proteção à vida, nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro. Não vamos aguardar março e nem vamos enterrar mais brasileiros para aguardar aquilo que podemos fazer, salvando mais de 60 mil vidas a partir de janeiro. Deveria ser uma convergência, mas é uma concorrência internacional de vários laboratórios para chegarem a essa tão almejada vacina. Então, se quiser manter sigilo sobre a forma, não tem problema. A fórmula, não tem problema. Agora, os termos do convênio, os termos da contratação, esses têm que ser públicos. Em especial se houver recursos públicos. Porém, ainda que não se trate de recursos públicos, em havendo recursos, mesmo que particulares, é necessário ter publicidade. Porque nós temos que saber quem está investindo, por que está investindo, com que finalidade e se está recebendo algum tipo de favorecimento. Então, antes de fazer qualquer juízo de valor sobre a denúncia da CNN, eu quero acessar os documentos, já estou trabalhando para esta finalidade. Eu havia ficado satisfeita com as informações que me foram passadas por escrito, oralmente, mas estou bastante preocupada, com a possibilidade de estas informações terem sido prestadas de maneira não conforme, vamos dizer assim, com a realidade dos fatos. Vamos supor que cada empresa tem a sua vacina. Vamos supor que numa das causas da vacina que eu vou comprar, a gente vai ter que ver o que eles oferecem. Vamos ver que lá no meio está escrito o seguinte, vamos supor. Nos desobrigamos
de qualquer ressarcimento, né, de qualquer responsabilidade com possíveis efeitos colaterais imediatos ou futuros. E daí? Vocês vão tomar essa vacina? Porque sem chegando, vendo essa conclusão que começou alguns países a vacinar. Eu vou mostrar todo o contato para vocês. Então quem tomar vai saber o que está tomando. Sim. E daí as consequências. Se tiver um problema, um efeito colateral, um problema qualquer, já sabe que não vão cobrar de mim, porque eu vou falar, ser bem claro, ó, a vacina é essa, eu já estou vacinado. Eu peguei o vírus. O ministro destacou a autorização do envio de recursos para a Fiocruz, que é a responsável pela produção da vacina aqui no Brasil, a vacina que foi desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. O ministro também falou sobre a COVAX Facility. Na verdade, é um grupo, um consórcio de empresas, pelo menos 10 empresas fabricantes, entre elas a AstraZeneca e a Pfizer. Esse acordo vai facilitar a compra e o recebimento de 42 milhões de doses da vacina aqui no Brasil. Em outra audiência, também aqui na Câmara dos Deputados, a presidente da Fiocruz, doutora Nízia Trindade, disse que em fevereiro haverá disponibilidade de 30 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Mas isso depende da liberação da Anvisa, o que deve acontecer em janeiro. No mês que vem também, a Fiocruz vai receber os insumos para a produção da vacina aqui em território nacional. Com isso, no primeiro semestre, a expectativa são de 100 milhões de doses da vacina e no segundo semestre, 110 milhões de doses. A vacina contra a Covid-19 começa no primeiro trimestre, a vacinação em massa no primeiro trimestre, primeiro para os grupos prioritários. E esse plano de imunização foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Vamos ver na reportagem. A vacinação contra a Covid-19 vai ser feita em 4 fases. A primeira fase prioriza trabalhadores da saúde, a população idosa a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Em um segundo momento, entram pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase prevê a imunização de portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. E a quarta e última fase deve vacinar professores, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Serão ministrados vários vídeos na televisão, na rádio, na TV, nas mídias sociais, esclarecendo como será a vacinação, o que era a vacinação, qual a segurança dessa vacinação. As 4 fases da campanha devem vacinar mais de 100 milhões de pessoas em 2 doses. O governo já negocia aquisições de 300 milhões de seringas e agulhas no mercado nacional e outras 40 milhões no mercado internacional. E o Ministério da Saúde ressalta que o plano é preliminar e pode sofrer alterações. É fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina, porque uma determinada vacina ela pode ter sido testada apenas em uma determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Segundo o Ministério, o Brasil já possui garantidas mais de 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, por meio dos acordos entre a Fiocruz e o laboratório AstraZeneca, além da aliança COVAX Facility. Mesmo assim, nenhuma outra vacina, se aprovada pela Anvisa, está descartada. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para que a população brasileira precisa.